Vou convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, a partir do verso 5. Mateus 8, 5. Deixa eu dar aqui uma palavrinha sobre o que está rolando, até a gente chegar nesse versículo. Foi o comecinho do ministério do Senhor Jesus. João Batista havia batizado o Senhor Jesus no Jordão, na Galileia. E ainda ali, ele foi então induzido ou conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e passou ali 40 dias e 40 noites, ao final dos quais ele foi tentado por Satanás. O Senhor Jesus saiu do deserto após vencer Satanás. E ao vencer Satanás, naquela tentação, ele começa o seu ministério. E isso, a partir daí, ele começa a pregar. E a sua grande pregação, ela está registrada no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E agora nós estamos no capítulo 8. Após o Sermão da Montanha, que encerra o capítulo 7, o Senhor Jesus se dirige a Cafarnaum. E ele se encontra com um leproso. Nos primeiros versículos aqui desse capítulo, ele se encontra, veja bem, Jesus veio batizado, tendo vencido Satanás na tentação, tendo pregado o Sermão do Monte, um sermão absolutamente diferente de tudo que se esperava. Eu não gosto de usar a palavra revolucionário porque ela tem outras conotações, mas sim, foi exatamente uma revolução no pensamento. E então ele sai dali e vai em direção a Cafarnaum, e lá ele encontra, antes de chegar, ele se encontra com um homem leproso. Creio eu, não está escrito isso, mas eu creio que esse homem, esse leproso, deve ter ouvido o Sermão do Monte. Porque ele chega no Senhor Jesus cheio de atitude, cheio de fé. Ele diz: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus encosta nele, toca nele e diz: quero ser limpo. Ele não apenas usa as palavras do Sermão da Montanha, ele agora coloca em prática, ele cura um leproso. E ele está então seguindo. Tamara, eu estou usando a Revista e Corrigida hoje. Então ele vai seguindo em direção a Cafarnaum até que, verso 5, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O que é um centurião? Um centurião, para começo de conversa, não era um judeu, não fazia parte do povo do Senhor Jesus. Ele era um romano. Os romanos eram os dominadores. Um centurião, ele era um soldado romano. Tá bom, soldado romano. Só isso? Não, ele não era qualquer soldado. A palavra centurião vem de cento, de 100. Ele era comandante, chefe de 100 outros soldados. Portanto, ele tinha uma ascendência. Vamos colocar em termos de hoje, era um sargento de um pelotão. É isso que ele era, sargento de um pelotão. E esse centurião romano, que não era judeu, o que é que ele vai fazer? Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, já começou bem, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra,
e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Exatamente 100 soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiram, os que o seguiam sim, eram judeus, eram do povo do Senhor. Ele volta para os judeus que o seguiam, os seus discípulos e o resto que vinha atrás, sempre tinha uma multidãozinha. Ele se vira e diz, vos digo, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, está dizendo ainda, está falando para os judeus, eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, como quem diz, com os pais de vocês, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos falar com Deus. Pai amado, louvado seja o teu nome pela tua palavra que é eterna, a tua palavra que sempre se cumpriu e que vai se cumprir. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra jamais voltará para ti vazia. Que eu diminua, o Senhor cresça, que a tua palavra frutifique em nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém e amém. Meus irmãos, deixa eu botar o óculos aqui para ver melhor vocês. Vou falar um negócio para vocês. Esse texto é um texto que sempre me chama a atenção. É um texto sobre o qual eu já preguei algumas vezes e que mesmo tendo pregado algumas vezes e que mesmo pregando de vez em quando sobre ele, sempre sai algo novo, sempre se extrai um ensinamento novo, porque a palavra de Deus é inesgotável, ela é eterna. E é interessante nós vermos essa dinâmica do que aconteceu, o batismo, após o batismo no deserto, a tentação, o sermão do monte, o leproso e agora esse centurião. Podemos observar que o Senhor Jesus, talvez aos olhos de Satanás ali, estivesse um homem como qualquer um de nós, um homem comum, normal e ordinário. Um homem comum, um filho de Adão, sim, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, era o próprio Deus encarnado, mas ele estava encarnado, sim ou não? Era carne como nós somos carne. E Satanás nunca havia perdido a batalha para um homem feito de carne. Nunca. Desde os nossos pais, Adão e Eva, ele nunca perdeu. Com as conversinhas dele, com as distorções dele, ele nunca havia perdido. Mas naquele dia, ele viu que ele não estava diante de qualquer homem. Ele viu que mesmo enfraquecido, e Satanás é sujo. Satanás, quando vem para nos atacar, ele não vem atacar na hora que a gente está forte, na hora que a gente está voando na fé, na hora que a gente está com toda a fé pujante, brilhando. Não, ele vem no momento, no contrapé. Quando você levantou um pé para dar o passo, ele puxa o outro para você cair. Satanás esperou um dia, esperou 2, esperou 5, esperou 10, 20, 30, 40 dias. E agora ele diz, agora eu vou. E não logrou nada, não conseguiu nada. Ali não estava um homem qualquer. E como ali não estava um homem qualquer, também não estava ali um mestre qualquer, um rabi, um rabino qualquer, não.
Porque os rabinos, porque os mestres, porque os rabis, eles ensinavam daquilo que eles haviam aprendido dos anteriores e dos anteriores e dos anteriores. Quem aqui tem formação sabe do que eu estou falando. Que você vai para a faculdade, você vai para a pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado, para o MBA, para o pós-doutorado, que você vai no que você for, hoje ainda é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você chega lá achando que não, no meu mestrado agora eu vou provar isso, aquilo outro. Sabe o que é que vai sair da sua tese de mestrado, de doutorado, de tudo? Vai sair um documento dizendo assim: passo a citar fulano de tal, que falou isso. Com o que concorda Beltrano, que vai falar isso. Por outro lado, Cicrano complementa dizendo isso. E você faz trocentas citações, documento de faculdade, documento de mestrado, de doutorado, é tudo assim. É um citando o outro, para então você colocar a sua ideia é desse tamanho aqui. Não pense que você vai ser o revolucionário, porque se você chegar com uma ideia e não tiver baseado em alguém anterior, você é só mais um. Naquele tempo era assim, também. Porque dizia o mestre Hilel, porque dizia o mestre Gamaliel, que não sei o que, tinha as escolas rabínicas. E chega o Senhor Jesus, e ao invés de chegar lá no alto do monte, apregoando aquilo que os rabinos já apregoavam, ele começa dando uma lista de bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres de espírito. 8 bem-aventuranças. Ué, mas não vai citar Isaías, não vai citar Jeremias, porque ali não estava um aplicador apenas da lei, ali estava a presença do Deus que escreveu, que deu a lei a Moisés. Os irmãos estão entendendo? Na tentação estava o homem e Deus, mas o foco ali era no homem. Aqui no Sermão do Monte nós vamos encontrar o foco no Deus que interpreta a própria lei que Ele mesmo deu. E é por isso que as pessoas se impressionavam da sua doutrina, porque Ele não ensinava como os rabinos, mas como alguém que tinha autoridade. Não é isso que a Bíblia vai falar? Ele não ensinava como qualquer mestre da lei, ele ensinava como quem tinha autoridade. Por quê, pastor? Porque ele tinha, porque ele era, que ele não era mais um. E então se apresenta diante dele ali aquele leproso. E o leproso chega com uma arma, aponta a arma para Jesus e diz: Senhor, agora eu vou atirar. Como é o nome dessa arma? Fé. Ele aponta a sua fé para Jesus e diz: eu creio que se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E Jesus: tá bom. Você crê? Creio. Está limpo. Eu quero. E Jesus não faz como qualquer homem. Ele não é qualquer médico. O que qualquer médico faria? Primeiramente, mantém tua distância, que você tem que ficar de longe e gritar leproso, porque a lei diz isso. O Senhor toca nele. Quero ser limpo. E o homem é limpo. Isso é Jesus. E até agora, por enquanto, nós estamos vendo Jesus no contexto do seu povo, mas então entra um servo do César, do dominador romano, um centurião, que certamente seria odiado por muitos ali, porque era um dominador, era um chefe militar dentro de um exército dominador naquela terra. E agora aquele mestre que ainda há pouco ensinava no monte coisas que ninguém em Israel havia ouvido, é confrontado
por um dominador romano. E talvez houvesse ali um burburinho, uma expectativa, dizendo: o que ele vai falar para esse romano? Agora esse romano vai ver com quem ele está lidando. Vamos ver como é que o mestre vai lidar com isso aí. Como é que ele vai sair dessa? O romano se sente no direito de pedir a um representante do povo dominado alguma coisa. E não é qualquer coisa, ele pede uma coisa grande. Ele pede uma cura. Mas algumas coisas nessa história são interessantes. Primeiramente, ele não pede uma cura para ele, como Naamã precisou de uma cura para si. Ele pede uma cura para alguém que lhe serve, um servo. Vemos aqui um coração já um tanto quanto diferente, sim ou não? Porque uma pessoa altruísta ao ponto de se preocupar com o outro e pedir por um outro, que não seja sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, já é uma grande coisa, uma coisa difícil. Agora, alguém importante se preocupar com um subalterno, era um coração diferenciado. E ele pede ao Senhor Jesus: Senhor, meu servo jaz à cama. Como é que ele vai falar? Meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Como é que eu leio isso aqui? Paralítico e violentamente atormentado. Pode ser que nem seja, mas na minha leitura, provavelmente endemoniado. Provavelmente endemoniado, porque vimos outros tantos casos parecidos aqui na palavra de Deus. Meu servo jaz em casa, paralítico e atormentado. Vamos trazer para o dia de hoje? Trazer para o dia de hoje. Hoje, a mulher está lá trabalhando no seu trabalho, está lá 5 anos, 6 anos na empresa. Ela engravida. E aí ela vai passar 4 meses, de licença maternidade. Geralmente junta com mais um mês acumulado de férias, sim ou não? Qual foi o filme que eu já vi e você já viu algumas vezes? Ela volta depois desses 5 meses, às vezes fica mais um pouco. O que acontece logo depois? Está demitida. É verdade ou não é verdade? Aí você tem um funcionário. O funcionário está trabalhando. Está lá, trabalha com você 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, está trabalhando bem. Não se atrasa, é responsável, trabalha direito. De repente, bateu uma depressão. Começa a falhar. Já não entrega o que entregava. Tem um afastamento. O funcionário diz, aí o patrão diz: tudo bem, está afastamento, motivos médicos, volta ao trabalho. Anda mais um pouco, o patrão ainda dá férias e tal. Dali a pouco, segundo afastamento, por motivos de saúde. Quando essa história se repete seguidamente, fala para mim, como é que isso acaba geralmente? Em demissão. Agora nós estamos falando de um servo que provavelmente era um servo de dentro da casa daquele homem. Alguém que estava ali, dentro da casa dele. Com esse quadro paralítico e perturbado. O que é que muitos dos nossos dias fariam hoje? Encosta, manda para a casa dele. Não é problema meu. O que esse homem fez? Mestre, meu servo, jaz paralítico e muito perturbado. Gostaria que o Senhor o curasse. Senhor Jesus para. E ele fala algo que a nossa cultura hoje não entende. Por isso eu preciso explicar.
ele fala algo chocante, que para mim e para você não tem nada de chocante, a nossa cultura, ainda mais a gente, né, que é brasileiro, que é informal, que vai um na casa do outro mesmo. Jesus fala assim para ele: eu irei e lhe darei saúde, como quem diz, vou lá na tua casa então, e eu vou curar o teu servo. Só que aqui, essa frase do Senhor Jesus já era de causar escândalo, porque pela lei de Moisés, o judeu não deveria comer com o ímpio, ou digo, com o que não fosse judeu, muito menos entrar na casa de alguém que não fosse judeu, não poderia, porque eles eram um povo separado. E talvez, o texto não diz isso, mas conhecendo os costumes bíblicos desse tempo, não é difícil entender que talvez tenha havido uma murmuração ali. Como assim? Vai entrar na casa do romano? Vai entrar na casa desse homem que não é, e desse incircunciso? Que aí nessa hora começa a aparecer até termo, né? Vai entrar na casa do incircunciso? Foi isso que ele falou. Mas o centurião, ele também conhecia os costumes, e mais do que os costumes, ele mostra uma educação, um cuidado e uma fé parecida com a fé daquele homem que acabamos de ver agora, do leproso. O centurião diz para o Senhor Jesus: não, veja bem, não precisa entrar na minha casa. Mas não entra na minha casa, não é só porque eu não sou judeu, não entra na minha casa porque eu não sou digno. Amigo, um homem que era um centurião romano, chefe de 100 do exército de Roma, disse para um judeu, para um dominado do povo dele, ele diz: eu não sou digno de entrar, do que o Senhor entre na minha casa. O povo não deve ter entendido nada, eu imagino o silêncio nesse momento. Oi? Quase que os discípulos perguntam, como perguntaram depois no barco: quem é este? Como assim, não sou digno? Patente alta, bigode grosso. Esse era Jesus. Talvez o seu povo ali no seu entorno não tivesse entendendo quem ele era, mas o centurião viu. E aí eu volto essa pergunta para mim e para você. Nós olhamos muitas coisas na nossa vida hoje. Nós temos trabalho para olhar. Nós temos parentes para zelar, temos família para zelar. Nós temos as coisas que nos distraem para zelar. Nós temos os nossos afazeres que não são referentes nem à família e nem ao trabalho para nós zelarmos. Por exemplo, supermercado. Eu sei que você está na cabeça aí, tinha que comprar ovo, via que vai ter promoção do azeite amanhã no Guanabara, quarta-feira no Mundial vai ter festival de não sei o quê. Tu está assim, está pensando, onde que está menos barato para comprar? Amanhã, quando eu sair, eu vou ali, vou lá, e a cabeça da gente não para. Não é isso? Você está pensando na Copa do Mundo no meio do ano, você está pensando na eleição em outubro, você está pensando se o dólar vai subir, se vai baixar, a gasolina vai subir, se vai baixar. A cabeça da gente está sempre em movimento. A do centurião também. Mas o centurião, ele olhou para Jesus e disse: não, esse aqui é mais importante do que tudo, ele é mais importante do que todos, ele é mais importante do que eu, mais importante do que a minha reputação. E cá para nós, vamos fazer uma leitura correta? Ele é mais importante do que o meu César, que está lá em Roma. Jesus era mais importante do que César, porque César não poderia dar saúde ao servo dele.
Ele estava fazendo algo que o César dele não poderia, que os superiores dele não poderiam. Eu não sou digno de você entrar na minha casa. Você tem parado para pensar em quem você serve? Eu penso muito sobre isso. Jesus de Nazaré, um homem, mas que não era qualquer homem, é o próprio Deus encarnado. Aquele a quem nós vamos em oração e nós clamamos: Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda. E tem muita gente, aqui eu não estou querendo criticar ninguém não, eu só estou contando um fato que vocês conhecem. Tem muita gente por aí que é ensinada a chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu determino, Senhor, eu ordeno, Senhor, eu não aceito. A gente tem disso por aí ou não tem? Vamos combinar que é um contrassenso? Ou ele é Senhor ou eu determino. Ou ele é Senhor ou eu não aceito. O centurião deu um não para Jesus, mas foi um não simbólico. Foi um não em tom de pedido, foi um não humilde. Senhor Jesus, não. Não entre na minha casa. Não, não. Porque eu não sou digno. Não sou digno. Irmãos, reaprendamos isso com o centurião. O nosso Deus, Ele está presente para nos abençoar. Mas Ele tem prazer, Ele não recusa o quebrantado de espírito. A sua parte, Deus tem parte com os que são humildes de coração. Miqueias 6:8 diz isso, que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Humildade diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele faz o que é melhor. Se o Senhor Jesus dissesse ao centurião: não, mas vamos lá mesmo assim, ele iria. Por quê? Porque a palavra do Senhor já estava estabelecida ali. O que Ele fizer está feito. O que Ele determinar está determinado. Se Ele dissesse: vou na tua casa porque me convém ir na tua casa, Senhor, vamos agora. Monta aqui no meu animal e vamos. Mas o Senhor Jesus, ao ouvir aquela declaração de fé daquele homem, Ele se volta para dar um ensino à multidão. Ele volta a ensinar a multidão. E vai ensinar: olha só, gente, nem aqui, no meio do povo de Israel, do povo da lei, do povo que conhece a vontade, o desígnio, o ensino de Deus, nunca vi uma fé como essa. Nunca. Nunca vi tamanha fé. O homem mostrou a sua fé pelas suas palavras, dizendo que ele não precisava ir na casa dele porque ele não era digno, e dizendo que reconhecia a autoridade do Senhor Jesus, independentemente da distância, porque dizia: eu sou sujeito, e quando me mandam, eu vou, e eu tenho homens debaixo de mim, quem eu mando ir, vai, quem eu mando vir, vem. Quando eu mando meu servo me servir, ele me serve. Reconheço no Senhor essa autoridade. A segunda lição do centurião para nós: além da humildade, temos reconhecido a autoridade do Senhor Jesus? Veja bem, meus irmãos, eu preciso aqui dar uma polida nessa parte, porque nós muitas vezes nos confundimos com duas coisas. Uma coisa é dizer: reconheço humildemente a autoridade do Senhor. Reconheço humildemente a necessidade de cumprir o desígnio do Senhor, a vontade do Senhor. Nós devemos ou não devemos fazer isso? Sim ou não? Sim. Mas existe uma outra coisa, e muitas vezes nós falhamos nela, tá? Muitas vezes nós nos apegamos a essa coisa da vontade de Deus e nós deixamos de exercitar a fé. É preciso fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra.
Entendeu? Se não entendeu, vamos esclarecer. O soldado romano, o centurião, ele foi ao Senhor com fé, ele pediu: Senhor, eu tenho este problema, entrego inteiramente nas tuas mãos, e sei que o Senhor pode resolver. Está contigo, de acordo com a tua vontade, e eu sei que o Senhor faz, que o Senhor pode. Vou lá na tua casa, não precisa da minha casa, a tua autoridade é suficiente. Quase que devolvendo aquilo que Paulo recebeu, né? A tua graça me basta. E o Senhor Jesus faz, de acordo com a fé daquele homem. Veja bem, um homem não chega diante do Senhor Jesus fingindo uma falsa fé, não chega diante de Jesus cheio dos salamaleques, dizendo: olha, reconheço que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode dar essas palavras que tu dás, se não vier da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que fazes, se não for da parte de Deus. O homem não vem com um cabeçalho, não, igual que a gente fazia na escola, né? Escola municipal, não vem com cabeçalho, não. Ele vai certeiro, ele vai na fé, e ele diz: eu quero, Senhor, eu preciso. Irmão, Deus não precisa do teu cabeçalho, da tua introdução. Deus não precisa de prelúdio. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê a tua necessidade, o teu coração e o meu também. Abre a boca para falar para Deus: Senhor, o Senhor sabe da luta, sabe da dificuldade, sabe da dúvida, até da dúvida, Senhor. E houve um pai que chegou ao Senhor e chegou com menos humildade que o centurião, e disse: Senhor, o meu filho está tomado por um espírito maligno, e o espírito maligno uma hora joga ele na água para o afogar, outra hora joga no fogo para queimá-lo. O espírito quer acabar com ele. Enquanto o Senhor estava lá no alto do monte, mal sabia ele que Jesus estava se transfigurando no monte, enquanto o Senhor estava lá no alto do monte, os teus discípulos estavam aqui, e eu clamei a eles que, por favor, libertassem o meu servo, e nada puderam fazer. E aí ele lança de qualquer jeito, de mau jeito, para cima de Jesus a seguinte frase: ajuda ele se o Senhor puder. Aí Jesus diz para ele: se eu puder, tudo é possível ao que crê. Aí o homem abre o coração, finalmente. Aí a humildade vem. Aí vem o choro, a lágrima. Aí vem o pedido: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. De vez em quando a gente precisa chamar Jesus no cantinho e dizer: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé, Senhor. Por favor, me ajuda. O centurião chegou com fé. O leproso chegou com fé. Aquele pai não estava com essa fé toda. Ele já tinha feito de tudo, inclusive os próprios discípulos de Jesus. O ponto aqui não é comparar o caso de um com o caso de outro, mas é apontar o seguinte: nós movemos a mão de Deus simplesmente pela fé. Vai com fé. Aliás, está lá escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível agradar a Deus. Por quê? E ele continua o versículo: porque aquele que se apresenta diante de Deus, aquele que se chega a Deus, deve crer em duas coisas. Primeiro, que Deus existe. Você não vai se dirigir a alguém que você acha que não existe. Primeiro, que Ele existe. E segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele recompensa a fé. E nós já cantamos nessa noite: Jesus Cristo, a fé contemplará. Ele
contempla. Olha lá, está atrás de mim aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Este homem creu que Jesus podia e Jesus galardoou a sua fé. Ele disse: pode ir, que o teu servo está curado. O que é que nós temos alcançado pela fé? O que é que nós temos buscado com fé? Ah, pastor, mas eu já estou há 30, 40, 50, 60, 70, 80, 150 anos na igreja. E olha, está esquisito. Meu irmão, Lutero era um leitor assíduo da palavra de Deus, ele copiava a palavra de Deus. Lutero estudava a palavra de Deus. E um belo dia, o Espírito Santo veio e pegou nele, pá! Por intermédio de um versículo: o meu justo viverá pela fé. Aquilo mudou o mundo. Aquilo não mudou o mundo interior de Lutero, aquilo mudou a Europa. Foi dali que veio uma revolução chamada o protestantismo, exatamente. Faltou a palavra agora, que coisa, falei revolução. A reforma protestante. Revolução. Porque um homem leu: o justo viverá pela fé. Acabou. Deus seja louvado por isso. Uma vez um garoto de 14 anos estava lá em casa, esse garoto era eu, lendo um livro, e no meio daquele livro, que contava várias histórias, dizia lá assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aquilo veio, falou comigo, eu disse: é isso, é comigo, não é com outra pessoa, é comigo. Entregue eu o meu caminho ao Senhor, devo confiar nele, e Ele tudo fará, e eis-me aqui. E eu posso dizer para vocês, até aqui, caminho que eu entreguei, tendo confiado, Ele tem feito tudo e muito mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Às vezes a nossa fé dá aquela encolhida, é fato. Às vezes nós olhamos as circunstâncias como Pedro e a gente começa a afundar. Assim como aquele homem clamou: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Pedro começou a afundar. O que ele disse? Senhor, socorre-me. O centurião. A Bíblia não nos aponta a vida completa assim de pessoas, os melhores momentos. Não, ele nos aponta momentos que o Senhor quis mostrar para a gente. Ele levantou o capô para mostrar o funcionamento do motor. É uma fotografia de um momento. Naquele momento, aquele centurião estava cheio de fé. Mas isso não quer dizer que ele tenha vivido uma vida toda cheia de fé. Ele teve baixos e altos, vales e picos, como você e como eu também. Meus irmãos, a vida cristã não é vivida o tempo todo no alto do monte. De vez em quando tem deserto. Tem o deserto da dúvida. Muitas vezes tem o deserto da frieza. Tem o deserto do sono espiritual. Tem esses desertos, a gente passa por eles. Mas em todas essas coisas o Senhor está conosco. Em todos esses momentos o Senhor não nos abandona. Eu gostei muito de pregar aquela série de mensagens que eu falava sobre isso. O Senhor, Ele não apaga o morrão que fumega. Ele não diz assim: está fumegando, está saindo só uma fumacinha, eu vou apagar logo de vez. Não. Ele atiça o fogo novamente. Esse é o nosso Deus. Ele não trilha, Ele não esmaga a cana quebrada. Essa cana está quebrada, já era. Não. Ela vai tornar a se levantar. Vai haver cura. Eu não sei como é que anda a tua fé, mas se a tua fé anda pequenininha, fraquinha, apagadinha, confia que Deus vai reforçar a tua fé. Busca o Senhor. Vá com a fé do centurião. Senhor, eu creio. Está difícil, está doendo, a dúvida é grande,
as circunstâncias são terríveis, o diagnóstico não é bom, mas eu creio, me ajuda. Aprenda com o centurião, chega com humildade diante do Senhor, diante de Deus, e isso aí aqui é para mim também, é para o Elton, é para o pessoal do louvor, é para os líderes de ministério. Você chega diante de Deus. Moisés, que foi príncipe do Egito, não chegou diante da sarça ardente de qualquer jeito. Olha só, tira a sandália do teu pé, porque aqui o lugar onde você está pisando é terra santa. Diante de Deus não tem pastor, não tem diácono, não tem líder de ministério, não tem líder de louvor, não tem ministro de música, não tem bispo, apóstolo, não tem ninguém. Diante de Deus, todo homem, toda mulher pode chegar com humildade. E foi bom ter começado esse culto como começamos hoje, cantando que o Senhor é santo e santo para sempre. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor, autoridade, poder, no céu e na terra. É assim que nós devemos chegar. Devemos nos encher de louvor. Ouve louvor na tua casa, canta louvor ao teu Deus. Sabe por quê? Porque o louvor vai te fazer lembrar quem Ele é. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos-te louvor. O Senhor é santo, santo para sempre. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti, diz o outro cântico. E esse que eu citava ainda agora, né? Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, porque Cristo é nossa paz, e o seu Espírito habita em nós. Dai glória a Deus, dai glória a Cristo. O nome dele vem primeiro, tudo vem dele, tudo volta para ele. Tudo que foi criado, nada do que foi criado foi sem Ele, tudo que foi criado foi por Ele, para Ele e para a glória dEle. Ele se preocupa com as nossas dívidas, com as nossas dúvidas, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com a nossa cabeça fraca de seguir aqueles que estão praticando o mal. Ele se preocupa com o nosso coração, muitas vezes endurecido e empedernido. E o Senhor está perto. Como diz Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós devemos nos aproximar dele com humildade, com fé. Não é aquela coisa assim então eu vou entregar para, Senhor, estou com esse problema, segura aí, resolve aí, de acordo com a tua vontade. Senhor, me ajuda, eu preciso, eu confio na tua vontade, mas saiba desde logo que eu confio no teu poder para curar. Eu confio que o Senhor tem poder para curar. Ninguém pode, o Senhor pode. Eu confio, meu Pai, que eu não sei como é que eu vou sair desse atolamento aqui, nesse atoleiro de dívidas, mas o Senhor sabe. E nós temos casos aqui que a gente já viu isso acontecer. Deus seja louvado por isso. O atoleiro estava lá e Deus pega a pessoa e diz assim, chega de atoleiro, meu filho, sai daqui. Deus seja louvado por isso, meu irmão. Creia, coloque a tua fé em ação. Como é que dizia o cântico? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Nessa noite, faça como o centurião, vá a Ele, vá a Jesus, vá com o coração desarmado, vá sabendo que é Ele que determina, mas vá dizendo para Ele, Senhor, é com o Senhor, eu não posso fazer nada,
passou das minhas forças, passou da minha possibilidade. Tudo agora está nas tuas mãos e eu confio que o Senhor vai fazer o melhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse exemplo tão abençoador desse centurião romano. Não sabemos o nome dele, não sabemos como viveu o restante da sua vida, mas sabemos que ele agradou o Senhor Jesus pela sua fé. E nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, querendo te agradar também com a nossa fé. Nos ensina a exercitar a fé da melhor maneira possível, a exercitar a fé de maneira perfeita, de maneira que agrade ao Senhor. Não apenas para recebermos aquilo que nós queremos ou achamos que precisamos, não, mas principalmente porque temos relacionamento com o Senhor e porque queremos, Senhor Deus, viver a Tua vontade para nós. Mas como saber a Tua vontade? Se não aplicarmos mediante a fé as nossas petições ao Teu altar. Ensina-nos, Senhor, a viver uma vida que Te agrade, uma vida de fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Abençoa-nos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém e amém.